Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens, e diz-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer que seu pai e sua mãe, e ao mesmo tempo desonrá-lo. O sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje é importante ter presente: a lei é boa, mas não salva nem torna melhor o ser humano. O que é a lei para nós hoje? Pode ser o catecismo, pode ser o direito canônico. No entanto, só há salvação quando o ser humano reconhece a sua incapacidade de salvar-se e deixa salvar-se por Deus. É Deus quem nos salva, é Jesus, cujo nome quer dizer exatamente Deus que salva, o nosso Salvador. Fora disso, só sabemos nos defender de nossos pecados e nos esconder atrás das tradições. A gente precisa também nos dias de hoje ter muito cuidado. É a tradição, digamos, do texto, é a tradição do divino, é a tradição do reis, do bendito e da reza. Certo. Mas não se esqueça, isso não substitui em nada o mistério pascal de Jesus Cristo. Tanto que muitas pessoas que vivem a devoção, elas se sentem muito livres de estar na igreja, de ir à missa, de passar para qualquer coisa da comunidade, porque a devoção é a relação dela com o sagrado, não com a eclesiologia, com a comunidade, com a igreja. Então, líderes de comunidade precisam estar atentos, porque às vezes existe até uma tendência de querer substituir o centro da nossa fé pela devoção ou pelas tradições, enquanto que ao contrário. A igreja ela deve ajudar sim a purificar, no sentido de que não vai substituir, cada uma tem o seu lugar, mas uma confunde-se com a outra e uma não substitui a outra, principalmente devoção alguma substitui o lugar do mistério pascal de Cristo na comunidade, na igreja e nossa fé. Não é questão de ser melhor ou maior, não é nesse sentido, mas cada um deve ser colocado no seu devido lugar. Jesus está dizendo, olha, a crítica vem porque os discípulos de Jesus não estão seguindo
a tradição. Coisa simples, de lavar as mãos, tudo bem, era o seu costume. E Jesus vai trazer presente o centro da vida, o centro da fé. Porque se a gente perde a centralidade da fé, então a gente fica agarrado muitas vezes em outras coisas e termina não tendo uma espiritualidade profunda e fecunda, missionária e eclesialmente. Que possamos fixar a nossa atenção em Jesus, para que a nossa espiritualidade também seja a resposta da vida coerente que a gente deve viver. Hoje o Papa fala de sinodalidade, porque existe uma tendência de cada um, mesmo dentro da igreja, pegar caminho diferente e não caminhar junto. Isso é hipocrisia. É isso que ele está querendo dizer para nós hoje também nesta passagem. O Senhor nos dê luzes para saber discernir e abraçar a essência da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.